Agora a gente vai falar de um sentimento que atinge todo mundo, eu acho que passa pela vida de todo mundo, né? Sim. Sabe aquela dor que dói, mas depois passa? E aí o que a gente pensa, o que a gente faz quando vem aquela tristeza repentina, quando aparece? E que todo mundo tem, não tem jeito, todo mundo passa por isso em intensidades diferentes. Eu conversei com especialistas sobre como lidar com esse sentimento, aprender com a introspecção, né? Aquela coisa da gente estar olhando internamente e chegar à superação. Tristeza, por favor, vai embora. Músicas, filmes, livros, inspirados na vida real. O sentimento da tristeza, muitas vezes, é avassalador. Renata, quais foram os momentos de maior tristeza da sua vida? Primeiro foi a minha separação, que aconteceu há 11 anos atrás, e depois a morte da minha avó. A Renata morou com a avó até os 20 anos de idade, a avó ajudou a criar a Renata e há 6 anos sua avó descobriu um câncer, fez tratamento, mas infelizmente faleceu. Como que ficou a sua vida naquele momento, Renata? Todo o sofrimento que ela vinha passando, no momento que ela chegou a óbito, né, foi assim, aceitável, porém muito doloroso. Foi vivenciar o luto e ressignificar, né, o período que ela ficou em vida conosco. E por quanto tempo durou esse teu luto? Em torno de 2 anos. Você chegou a ter depressão? Cheguei. Esse estado de tristeza demora, em média, quanto tempo para passar? Trabalhos dizem que, em média, alguma coisa com 120 horas para passar uma tristeza. Mas existem situações, por exemplo, no luto, em que a tristeza pode durar muito mais que isso. De 3 meses, às vezes 1 ano. Qual que é a diferença da tristeza, da depressão e da ansiedade? A tristeza é essa sensação comum de que alguma coisa não deu certo, mas ela é transitória, todos nós temos, e ela, daquelas emoções, ela que dura mais, mas mesmo assim ela passa. A depressão é como se fosse a tristeza acentuada, aquela tristeza que não passa. Agora, a ansiedade, em que pese ansiedade, tristeza e depressão poderem andarem juntas, a ansiedade é um sentimento que desloca a gente para o futuro. Ou seja, é claro, se você fica pensando, algo de ruim vai me acontecer, eu já estou com medo desde já, e você começa a ficar o chamado preocupado. Esse sentimento, né, de tristeza atinge homens e mulheres de forma igual? Geralmente, nos quadros mais depressivos, eles acontecem mais em mulheres. As mulheres, de uma maneira geral, os gatilhos para sentir, estão muito mais nos relacionamentos. Nos homens, os gatilhos normalmente estão ligados mais a eventos estressantes, mais ligados a coisas administrativas, como, por exemplo, a possibilidade de uma falência, um problema legal, às vezes até por drogadição. Por outro lado, o homem, ele procura muito menos ajuda, né? É a história, entre aspas, do machismo, ele procura menos ajuda que as mulheres, e com isso as mulheres acabam, apesar de ter mais depressão, tendo com essa rede de relacionamentos maior, muito mais amigas, elas se aliviam e acabam se livrando da depressão, às vezes, com mais facilidade que os homens. Antes de você ter essa perda tão marcante na sua vida, você teve um outro momento de tristeza que foi a separação num casamento, foi isso? Isso. No começo eu não queria aceitar aquilo que estava acontecendo, né? Eu negava. Então, assim, teve várias fases, né? Teve o momento da frustração, o momento da negação, o momento de sentir culpa, o momento de colocar a culpa no outro. Sabe aquele conselho de colocar o sentimento para fora? Pois é, chorar pode aliviar a tristeza. A lágrima é essa materialização da tristeza, às vezes da alegria também, né? Mas falando na tristeza aqui, ela é um belíssimo mecanismo de defesa, porque ela alivia a tensão, ela diminui a própria tristeza, te deixa mais calmo e você acaba se recuperando com um pouquinho mais de facilidade. Então não tem nada de mais de chorar. Doutor, esse mundo frenético, competitivo que nós vivemos, ele contribui para esse estado de tristeza? Você tem a obrigação de ter uma série de produtos, você tem que ter vários estudos, você tem que ser elogiado, ou seja, você tem que ser continuamente feliz, o que é impossível. Ou seja, este padrão de vida é um padrão de vida que tem potencial para adoecer as pessoas. A tristeza também é uma fonte de aprendizado? Sem dúvida, né? Quanto mais acontece situações de tristeza, a gente diz que a gente ficou casca grossa, né? Que a gente aprendeu bastante. E às vezes a gente aprende muito mais na tristeza, né? No caos, lá no fundo do poço, quando a gente acha que não tem mais jeito,
A gente aprende muito mais lá do que quando a gente está num estado de felicidade. Depois da escuridão vem a luz. Depois da tristeza vem a alegria. Lembre-se, tudo passa. Quero de novo